Olá a todos, canal Promotores. Hoje vamos desmontar este motor. Este motor foi retirado de um ônibus. Este Pazic é da nossa empresa, mas o motor é Cummins. Então, o motivo da remoção deste motor é que está vazando óleo no coletor de admissão, óleo no coletor de escape. Aqui já instalaram no local uma turbina nova. Acharam que talvez fosse a turbina jogando óleo, então instalaram uma turbina nova, mas o problema não parou. E além disso, o motor também está ventilando pelo respiro, né? O respiro aqui sai simplesmente com uma mangueira para baixo do motor e dela saem gases. Decidiu-se remover e desmontar totalmente o motor para inspecionar e identificar o problema, que pode ser desgaste do conjunto cilindro-pistão, entre outros. Desmontamos, inspecionamos, compramos peças e remontamos. O motor foi retirado do carro e trazido à minha oficina nesta armação. Agora preciso remover a caixa de câmbio. Também quero mostrar que a caixa de câmbio aqui é uma ZF modelo S542. Ela é bem pequena, mais ou menos do tamanho do Z e L. Nunca tinha visto uma caixa ZF desse tipo antes. Geralmente as que eu pego são grandes, começando pela S690 e por aí vai. Já trabalhei com as de 8 marchas, 16 marchas e assim por diante. Nunca mexi em uma dessas. Seria interessante desmontar, mas como a caixa de câmbio está boa, não vamos mexer. Estou removendo a caixa de câmbio, tirando o motor da estrutura, desparafusando aqui os parafusos, os coxins, e aí já levo o motor para a bancada. É preciso checar se o óleo já foi drenado, pois foi feito de forma instável. Começamos a desmontagem retirando os tubos do coletor como de costume. Observamos o motor, sistema Common Rail, bomba de combustível, trilho e linhas de combustível, além dos injetores com fios e válvulas solenoides. Esse é nosso volume de trabalho. Vamos lá.
Então removi o volante, removi a carcaça do volante e vemos que as engrenagens do comando de válvulas estão localizadas na parte de trás do motor, ou seja, sob a carcaça do volante. Mais ou menos como, por exemplo, no MAN 2866 e assim por diante. Esta é a engrenagem do comando de válvulas com uma marca visível. Já a do virabrequim quase não aparece. Dessa parte aqui tem um dente que deve coincidir com essa marca. Ele tem simplesmente um chanfro assim, em um certo ângulo. Não sei se dá para ver bem na câmera, mas dá para perceber. Todos os dentes estão a 90 graus, mas este está desgastado a 45 graus. Essas são marcas do comando de válvulas. Só o virabrequim e o comando de válvulas precisam ser alinhados, o resto é instalado aleatoriamente. Aqui temos o compressor, aqui temos a bomba de combustível e também podemos ver que há uma placa intermediária aqui. Agora eu preciso remover a engrenagem do comando de válvulas, também preciso soltar alguns parafusos aqui ao redor e então tirar essa placa intermediária. Depois disso só vai restar remover. Aqui também temos uma placa desse lado do cárter e na frente é só tirar a polia, remover a tampa dianteira e basicamente é isso. Depois tiraremos os pistões, instalaremos os eixos e seguiremos. Até agora não achei nada crítico sobre o cilindro. Há um pequeno desgaste ali, perceptível ao toque, mas é bem pequeno, menos de 1/10. Ainda assim, nos pistões dá para ver fuligem, ou seja, o óleo queimou ali. E também na própria cabeça, por exemplo, nas válvulas, a gente também vê essa camada de fuligem. Por enquanto não temos ideia do que, porquê, como, mas como sempre não vamos ficar adivinhando. Primeiro vamos desmontar todo o motor, depois retirar o comando de válvulas e verificar as guias, selos e outros itens. Só no final vamos tirar algumas conclusões.
E é limite. Aqui, por exemplo, né, o anel de compressão superior, como ele já está solto ali no próprio canal, ou seja, no próprio anel está desgastado. Também vemos o anel raspador de óleo, ele está praticamente totalmente careca. Ou seja, eu acho que agora, se instalar ele na camisa, vai ter uma folga, bom, começando, sei lá, de 4, 5 milímetros. Nossos anéis estão gastos, causando desgaste nas camisas, por isso temos 100. Precisamos de novos pistões completos com anéis, pois a canaleta está gasta. Não sei, talvez a bucha do pino do pistão possa ficar. Bom, por enquanto são só pensamentos preliminares, depois vamos desmontar, analisar, limpar tudo, fazer as medições e as bronzinas, claro, serão novas. Ok, entendido dos pistões. Vamos remover virabrequim e comando de válvulas. Bom, sobre o comando de válvulas, acho que não vai ter dúvidas à primeira vista, parece que está tudo ótimo com ele. Então tirei o comando de válvulas, tirei os tuchos e basicamente também não há dúvidas, vamos manter o comando de válvulas antigo e os tuchos antigos também. E aqui está o que quero dizer, vemos que o tucho é pequeno, mas o próprio motor também é pequeno. Sim, e essa pastilha de apoio que fica encostada no câmbio tem um diâmetro bem grande, ou seja, é maior do que no MAN 76, Mercedes e outros. Então, vou fazer as medições imediatamente para ver o desgaste nos cilindros. Dá para sentir o desgaste ao toque, na altura do segundo anel de compressão ou até na região do anel raspador de óleo, e ali tem um degrau bem perceptível, mas é um degrau suave, não é afiado. Esse desgaste ocorre quando, se o motor está puxando poeira, faremos as medições.
Ajustei o indicador para 102 milímetros, que é o tamanho do nosso pistão. Aqui temos 102. 102. Este é o ponto de maior desgaste. 101,9. Assim, em 90 graus. Assim, então vemos que o maior desgaste está no terceiro cilindro, como eu disse, na região do segundo anel de compressão, ou seja, o primeiro anel de compressão já está tão gasto que não cria nenhuma resistência. Nesse local, o carvão já se acumula e arranha a camisa devido ao segundo anel de compressão, como vemos aqui. Em alguns pontos temos até quase 3 décimos de milímetro. Aqui encontrei o maior buraco, dá menos 28 centésimos, isso já é 100. Pistões de reparo são necessários, por isso recomendarei sua compra. O bloco vai para o trabalho de usinagem, ou seja, vai precisar ser mandrilhado e onado. Bom, não sei como tudo isso vai sair, não descarto que sejam adquiridos pistões do tamanho padrão mesmo, e simplesmente vamos instalar como está. São só pensamentos em voz alta por enquanto. Vamos ver qual decisão será tomada. Vou mostrar claramente nossa folga térmica nos anéis do pistão. Este é o anel raspador de óleo. Bom, aqui temos mais ou menos 3 a 4 milímetros, talvez, 3,5. Este é o nosso segundo anel de compressão. Aqui a folga é de cerca de 1,5 a 2 milímetros. E este é o nosso anel de compressão superior. Aqui também é mais de 3 milímetros. Então, quero logo distribuir as válvulas e verificar o estado das válvulas, das guias das válvulas, e aí já vamos tirar as conclusões. Música animada. Então, tirei as válvulas, removi elas, e o que posso dizer? Música animada. Bom, no geral, as válvulas precisam ser trocadas, pois a borda de trabalho está fina e desgastada.
Bom, no geral não sei, vamos ver, vou limpar elas, talvez tente usinar algumas válvulas na máquina, ver qual será o resultado e aí vamos tomar uma decisão. Sobre as válvulas não vou comentar por enquanto, ainda vamos trabalhar com elas. Então, sobre as guias, algumas com certeza podem ser trocadas, como por exemplo no terceiro e quarto cilindros, as guias de escape, na válvula de admissão tem uma folga bem grande. Por exemplo, se pegarmos o primeiro cilindro, as válvulas de admissão parece que ainda estão boas Bom, de qualquer forma vou lavar o cabeçote também. Sobre as válvulas e guias, por enquanto não vou comentar. Vou lavar tudo, depois veremos se precisa de retífica, nivelar a superfície ou decidir sobre as guias. O motor já está desmontado, vamos resumir. O estado geral do motor está muito bom para a quilometragem. Se eu souber, escrevo aqui quantos quilômetros ele já rodou. Então qual é o principal problema? Bem, como eu suspeitava, é o desgaste do conjunto cilindro-pistão. Agora, por que isso aconteceu? Ainda vamos dar uma olhada, vou verificar todo o sistema de admissão, talvez algum tubo ou algo assim esteja com problema. Talvez esteja entrando poeira em algum ponto, passando pelo coletor e ignorando o filtro. O que faremos? O ideal seria, claro, pistões de reparo com 0,5 mm a mais, ou seja, 102,5, e fazer o brunimento do bloco, passar pelo processo de usinagem, instalar pistões novos de reparo com anéis novos. E além disso, substituir as bronzinas, claro, tanto as principais quanto as de biela. É basicamente isso. Todas as juntas, retentores, etc. As injetoras de combustível também devem ser verificadas. No geral está tudo ótimo. O virabrequim e o comando de válvulas ficam como estão, só vou limpar e polir, pois não apresentam problemas. Ainda vou checar as bielas, mas talvez nem seja necessário trocar as buchas do pino do pistão. Bom, sobre o cabeçote, já acabei de falar, vou lavar, também vou verificar, talvez troque as guias, talvez não, e o mesmo vale para as válvulas. Vou falar mais sobre o motor, ele é pequeno e compacto. Na minha opinião, tudo está muito bem feito e, considerando o tempo de uso, o estado é excelente. Vou iniciar a montagem. O bloco já foi usinado nas bases dos mancais principais e está tudo certo. As superfícies de assentamento do cabeçote também foram todas usinadas corretamente. Na verdade, o bloco foi mandrilhado para o tamanho de pistões de reparo, ou seja, neste motor o bloco não recebe camisas, simplesmente se usam pistões de diâmetro maior e o bloco é mandrilhado, e isso já foi feito. Fizeram o brunimento, mas não sei se dá para ver bem na câmara, neste cilindro aqui, bem no meio, não tem brunimento, ou seja, não fizeram um trabalho muito bom. Já fiz as medições, ou seja, já passei por isso. Após alargar o motor búlgaro D3900 de uma empilhadeira, precisei desmontá-lo novamente devido a vazamento de óleo. Ao medir, descobri que o cilindro estava em formato de barril. Fiz as medições aqui, está tudo certo. Em algum lugar dentro do limite de 1/100 tem um cone. Lá embaixo a medida aumenta 1/100 e também dentro do limite de 1/100 tem uma ovalização. Já vou mostrar em algum cilindro, ali está o meu súbito, daqui a pouco mostro. O bloco chegou após a usinagem. Agora a minha tarefa, como de costume, é ainda remover o selante antigo, as juntas antigas, passar o macho na rosca em algum lugar, soprar, limpar os canais de óleo. Por enquanto, sigo trabalhando no bloco antes de iniciar a montagem, que inclui comando de válvulas, virabrequim e pistões. Então o cabeçote vai ser novo, está ali na prateleira na caixa, embalado com o cabeçote novo. Daqui a pouco vou explicar porque foi comprado um cabeçote novo e mostrar o que aconteceu com o antigo. Vou explicar tudo durante o processo. Já finalizei os preparativos, quase tudo está limpo. Por exemplo, o comando de válvulas e as tampas estão limpos, assim como o corpo do filtro, as bielas e a bomba de combustível.
Ou seja, tudo está nesta mesa, naquela outra e ainda há itens na prateleira. Aqui temos as bronzinas, essas são as bronzinas de biela em 2 caixas, essas são as bronzinas de mancal principal e nesta caixa está a bronzina de encosto. Ela é única, pistão novo. Aliás, nem olhei qual é a marca, qual é o fabricante é chinês, então nem dá para saber direito. As bronzinas e o jogo de juntas são chineses. Aqui tenho a embreagem, volante, platô e disco, que permanecerão os mesmos. Lavei e soprei, o compressor também não vamos abrir, não teve problema com o compressor, não vazava óleo, funcionava bem, só lavei e soprei ele também. Aqui está o combustível, tubos longos de baixa e alta pressão e a barra dos balancins, que tem uma construção interessante e mostrarei depois. Os tuchos permanecerão os mesmos, então esse é nosso trabalho. Vamos começar.
Também vemos dois furos grandes e um pequeno. Esse furo vem do canal principal de óleo, o óleo chega aqui no apoio principal e esse furo aqui é cego, ou seja, tem alguns modelos de motor. Aparentemente aqui ainda tem mais um canal e esse canal aqui vai para a lubrificação do eixo de comando. Instalei o virabrequim, apertei com a pistola e finalizei com a chave de torque. Apertamos a 90 Nm, fazemos uma marca perpendicular e giramos mais 90 graus até o batente, alinhando as marcas. O torque é 90 Nm mais 90 graus. Então, pelo peso, vemos que dois pistões têm 1,931 kg. Bem, a diferença é de cerca de 2 gramas e dois pistões têm 1.910 kg e 1.913 kg. Ainda mostra 2 gramas, não zera. A diferença dos pistões ficou em 20 gramas, agora vou pesar só os pinos. Acontece que a diferença de peso não é dos pistões, mas sim dos pinos dos pistões.
Não sei, vou ver. Talvez coloque os antigos. Tudo bem, vou pensar nisso agora. Então vamos pesar os pinos antigos. 632. 632. 632. 632 bem. 3, ou seja, os pinos antigos têm só 1 grama de diferença. Vou usá-los, estão perfeitos, sem desgaste. Bem, em estado perfeito. Não quero deixar os pinos novos diferentes assim, dá para ver que são de fabricantes distintos. Não sei se dá para ver bem na câmera. Este pino aqui tem um rebaixo reto por dentro, enquanto esses dois têm uma saliência, uma borda, e consequentemente essa saliência é o que dá peso extra para eles. Além disso, por exemplo, esse pino novo aqui, dá para ver que já tem corrosão nele. Agora vou pesar os pistões separadamente.
Então instalei o virabrequim, apertei, instalei os pistões, apertei, coloquei temporariamente a tampa traseira para ver onde vão os parafusos, separei os parafusos. Me perguntam como faço para escolher os parafusos depois que misturo todos eles. Bom, é a primeira vez que faço esse motor desconhecido, basicamente lavei todos os parafusos e simplesmente os separei. Aí já fica claro de onde é cada parafuso. Claro, isso leva um tempo, mas não é problema. Agora vou tirar a tampa, passar o selante e instalar apertando. Preciso instalar a engrenagem do comando de válvulas no eixo e fechar a tampa dianteira, que já está limpa. A bomba de óleo será antiga. Pelo estado da bronzina e do virabrequim não há reclamações. A bomba de óleo possui esse pescador interessante. Neste motor não há pescador de óleo separado. Ou seja, o canal já vai no próprio cárter. Quando eu for instalar o cárter vou mostrar. Então aqui é a sucção do óleo do cárter e aqui já vai o canal de óleo para lubrificação. Aqui temos uma válvula de alívio que libera o excesso de pressão. O óleo saiu daqui, passou por este canal com furos de passagem e foi para o bloco. Isso também é um canal de óleo. Agora vou abrir o kit completo de juntas comprado para esse motor. Vou conferir o que temos, trocar todos os retentores e verificar as juntas disponíveis. Como disse, fecho a tampa traseira, instalo a dianteira, a engrenagem do comando e nesse processo já fecho e instalo a capa, volante, platô e disco.
Instalei a engrenagem do comando de válvulas na engrenagem. Temos esse ponto aqui no virabrequim, temos um dente com... No geral, o ângulo desgastado durante a desmontagem, mostrei para ficar mais claro, marquei com marcador e também marquei esses dois dentes com marcador, alinhei. Temos 4 parafusos que fixam a engrenagem e 2 seguram esta peça, que lubrifica e borrifa óleo nas engrenagens, funcionando como bicos injetores. Vou apertar a engrenagem, marcar os parafusos, depois colocar a tampa, volante, platô, disco e tampa dianteira.
Depois fecho o cárter, tudo já está pronto. Coloquei essa placa, conferi que o número não coincide com o número na tampa e observei como o bico injetor de óleo encaixa no rebaixo do pistão. Ou seja, basicamente tudo como de costume. Verifiquei aqui a rosca para fixação do cárter, então o cárter já está preparado, lavei e soprei. E queria mostrar sobre o pescador de óleo, ou seja, vemos que ele está integrado diretamente ao cárter. Daqui é feita a alimentação, a sucção do óleo, e então o óleo vai para a bomba e já faz a vedação imediatamente. Devido à junta do cárter, preparei uma nova, organizei os parafusos e agora estou instalando o cárter. Em seguida coloco o cabeçote. O cabeçote novo já vem montado com válvulas, molas, retentores e outros itens. Mas por que compraram um cabeçote novo? Bem, o principal é que neste cabeçote as buchas guia das válvulas não são removíveis, ou seja, elas vêm inteiriças com o cabeçote. Aqui do outro lado são fresadas para o retentor de óleo. Sinceramente, nunca vi antes buchas guia das válvulas que não fossem removíveis. Dá para entender porque isso é feito, para dificultar o reparo do cabeçote. Sim, quanto mais moderno o motor, menos reparável ele é. Isso já é de conhecimento de todos. Então, com esse cabeçote, o que precisava ser feito era levá-lo para a retífica plana, depois era necessário trocar as buchas guia das válvulas. Nossos operadores de máquina já fizeram isso antes e podem fazer de novo. Ou seja, eles furam ou fresam até um determinado diâmetro, depois ou usinam ou pegam de alguma outra máquina. Isso eu já não sei, não me aprofundei tanto. Mas o sentido é que eles fazem.
Ou seja, era preciso fresar com uma retificadora plana, usinar para as buchas, trocar as buchas, também depois brunir, assentar as válvulas, era preciso comprar válvulas novas, retentores de óleo. Todo o trabalho previsto para esse cabeçote foi realizado. Bem, sairia um pouco mais barato do que simplesmente pegar o cabeçote completo e por isso foi tomada a decisão de comprar o cabeçote completo. Ela custa cerca de 70 mil rublos. Se eu não me engano, para mim está claro que é melhor não precisar me incomodar com essas válvulas assentando, retificando e tudo mais. Vou soprar e inspecionar visualmente, focando nos canais de combustível para garantir que não restou vácuo. E basicamente é isso. E vou instalar o cabeçote, e esse cabeçote aqui nem sei, provavelmente vai ficar jogado por aqui. Como sempre, alguns meses pela oficina e depois deve ir para o ferro velho. Então vou instalar o cabeçote é novo, os parafusos vão ser os antigos, lavei eles e a junta também é do kit.
Instalei o motor na estrutura e já apertei os suportes dianteiro e traseiro. Vou instalar os eixos do balancim e ajustar as válvulas. Os injetores ainda estão com o pessoal do combustível e devo recebê-los só amanhã. Coloquei a flauta temporariamente apenas para distribuir os tubos daquele lado. Agora vou instalar o coletor com a turbina. Provavelmente já vou colocar a caixa de câmbio também. Vou instalar o ventilador e, como disse, colocar os eixos do balancim, ajustar as válvulas e, basicamente, é isso. Vou esperar. Os bicos injetores devem chegar só amanhã no fim do dia. À noite vou instalá-los, fechar a tampa de válvulas e o motor estará pronto para instalação. Como de costume, vou tentar filmar a primeira partida no carro, mas vamos ver conforme as circunstâncias. Enfim, continua a montagem do motor. Instalei a turbina, apertei e coloquei as hastes do balancim. Agora vou regular as válvulas colocando o primeiro pistão no ponto morto superior em compressão. Para isso, ou olhamos pelas marcas, tem uma marca na polia, a seta deve apontar para cima, ou podemos olhar pela sobreposição das válvulas no quarto cilindro, ou seja, no quarto cilindro temos a sobreposição das válvulas, uma válvula termina de fechar, a outra começa a abrir e nesse momento temos o primeiro cilindro, ponto morto superior, assim, compressão e consequentemente dinâmica. Ao verificar a sobreposição das válvulas, o quarto cilindro está no ponto morto superior e em compressão. Então conferi o pistão do primeiro cilindro que também está no ponto morto superior e compressão. E regulamos as válvulas do primeiro cilindro, ambas as válvulas, no segundo cilindro apenas a válvula de admissão, no terceiro cilindro a válvula de escape. Depois giramos o motor uma volta completa, 360 graus, e regulamos as válvulas restantes, ou seja, essas duas e essas duas aqui. Padrão como no Ozic ou motor 402, na verdade qualquer motor 4 cilindros, então música animada. Admissão 0,35 mm, escape 0,6 mm. Já regulei essas 4 válvulas, agora vou girar 360 graus e ajustar as outras 4.
Então, o motor está pronto, coloquei a tampa das válvulas, instalei a flauta de combustível, as linhas de combustível estão lá, aqui as borrachas são novas, enfim, o motor está completamente pronto. O conserto do motor custou este valor. Então, as próximas cenas devem ser sobre a partida desse motor já no carro, quando ele estiver instalado. Mas neste vídeo sobre o reparo do motor Cummins 38, vou encerrar. Assim ficou o nosso concerto. Obrigado por assistirem, boa sorte e tchau a todos.